Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite interessa a todos diretamente. Quem não teve algum dia um problema de coluna? Sempre. É muito difícil um ser humano, e isso afeta jovens, idosos e até, em certos casos, crianças também. Então, problemas bucais relacionados com a coluna. Para analisar e discutir esse importante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Dr. Carlos Bandeira, odontólogo. Aqui está escrito odontologista, também é a mesma coisa, né? Sim, cirurgião dentista. É, cirurgião dentista e odontólogo. O Dr. Valério Lima, terapeuta, professor, especialista em terapias japonesas. O título de doutor eu que estou dando para ele, porque ele é um sensei, pessoa que entende muito de terapias, o que é, para a cultura japonesa, um doutor no assunto. E o Dr. Tiago Vilela Lemos, que é fisioterapeuta. Bom, eu quero aqui falar com o Dr. Carlos Bandeiras, inicialmente, Dr. Carlos Bandeira. É interessante que, depois eu vou mostrar uma coisa aqui para o telespectador ao vivo, que me ajudou muito nesse aspecto de dor na coluna. Eu estou ficando campeão, especialista em apontar bons profissionais para esse problema que eu sempre tive. Bom, quando que foi que os odontólogos, ou pelo menos o senhor como odontólogo, descobriu que problemas na dentição, ou seja, na boca, na dentadura, na mandíbula, tinham uma relação direta a ver com dor na coluna, com problema na coluna e até no joelho? Pois é, boa noite, Rosenval, boa noite, Valério, boa noite, Tiago. As desordens chamadas temporomandibulares, que são problemas na articulação, na TM, né, essa articulação aqui, ela provoca vários sinais e sintomas que refletem, por exemplo, na dor de cabeça, enxaqueca, né, problemas e dores cervicais na coluna. Então, a odontologia ela vem, ao longo dos anos, estudando muito essa relação entre a oclusão, o sistema chamado estomatognático, ou seja, todo esse complexo crânio-facial, onde envolve músculo, dentes, e eles estão super ligados, interligados, não é, com todo o corpo. Então, hoje, diversas especialidades dedicam pesquisas e muitos recursos financeiros para tentar resolver esses problemas. E geralmente as causas são multifatoriais, ou seja, tem vários fatores, e a resolução também do problema é multiprofissional, como hoje estamos aqui, né, reunidos aqui com terapeuta, com fisioterapeuta. Então, essa interdisciplinaridade ela é muito importante nessa abordagem. Às vezes só a odontologia não resolve o problema, mas ela contribui muito para essa solução. Perfeitamente. Bom, Sensei Valério Lima, que é do Instituto Kangendō. Me atrevo a dizer, meu amigo de letra há muitos anos, eu o conheci com problemas seríssimos na coluna. Bom, entre as terapias que sempre me aplicou e foram boas, o Sensei usa também essa técnica de soltar a mandíbula para resolver o problema da coluna, né? Então, há uma certeza também na sua área, que é a área de terapias japonesas, de que aqui, essa região toda, fala aí o termo que eu já esqueci, eu tenho um pouco mandíbulo... Temporomandibular. Temporomandibular, que chique, né? Temporomandibular. Eu, quando era estudante de medicina, sabia isso tudo. Mas também isso sempre foi uma certeza nas terapias japonesas, não? Boa noite, Rosenval, Carlos, Tiago, telespectadores. Essa é uma visão sistêmica, né? Tudo, na verdade, como o Carlos falou bem, está interconectado, né? Aparentemente, parece que não, mas as articulações, as fáscias, toda a musculatura, e dentro da medicina oriental nós temos ainda o sistema de meridianos, de canais, onde a gente trabalha com acupuntura. Então, tudo isso está diretamente relacionado. Na própria fisioterapia, se observou que as alterações da disfunção temporomandibular, né, elas atingem
O Atlas, a primeira vértebra cervical, produz um efeito dominó em toda a coluna. E as fáscias que se conectam com a ATM também se conectam até a lombar, né? Então, existe uma relação muito direta. Dentro de algumas técnicas que nós trabalhamos no Instituto Kangendō, nós temos a acupuntura através da magnetoterapia, onde a gente consegue realinhar essa articulação temporomandibular. Se a gente observar, parar a pessoa e olhar, você vai ver que vai ter sempre um lado mais alto, outro mais baixo. Isso se deve a essa alteração. Nos tempos atuais, com o estresse, né, muitas pessoas hoje têm bruxismo por tensão à noite. E essa tensão afeta a TM e afeta, como o Dr. Carlos falou, dores de cabeça, problemas na cervical. Até eu pego pacientes com problema no ombro que tem relação direta com a alteração da articulação temporomandibular e também a própria lombar. Então, existem técnicas da acupuntura e do shiatsu, que você mencionou, onde a gente solta toda essa musculatura e isso ajuda, pouco a pouco, o corpo se reorganizar. Bom, estresse. Meu nome devia ser Rosenval Ferreira Estresse, porque eu vivo de estresse há muitos anos. Mas o Dr. Tiago Vilela Lemos, fisioterapeuta, badalado, reconhecido, né, que cuida aí das celebridades de Goiás. Eu vejo que já utilizou e está utilizando os bons fluidos que o Dr. Carlos Bandeira, depois no próximo bloco eu vou mostrar, porque que é importante, que o Dr. Carlos Bandeira recomenda e cuida, né? Como que o senhor descobriu isso? Como diz, descobriu sozinho? Bom, na verdade, essa área de disfunção temporomandibular é uma área de estudo minha há muitos anos, né? E o meu primeiro contato foi com um francês, que coincidentemente a gente trouxe ele há 15 anos atrás em Goiânia, chamado Bernard Bricot. Ele é um cara que descreve muito sobre uma metodologia chamada de posturologia, né? Que o corpo ele teria alguns captadores, entre esses captadores o bucal, né? E através desses captadores, do alinhamento, né, que a gente chama de oclusão, que é o encaixe perfeito entre os dentes, você traria toda uma organização postural, né? Ele não trabalha só com esse captador bucal, estomatognático, mas ele trabalha também com o captador podal, através de algumas palmilhas. Então esse foi meu primeiro contato, né? Cheguei a trabalhar durante um tempo com esse método e acaba que com o tempo a gente vai aperfeiçoando e vendo o que funciona mais e o que funciona menos, né? E agora, mais recentemente, né, o Rosenval estava comentando, eu fiz uma correção aí através de um aparelho, não por questões de coluna, mas por questões, né, funcionais dos dentes. Mas hoje eu falo que dor é algo muito complexo, né? Você mencionou a questão do estresse, e às vezes o estresse, né, igual foi mencionada a questão do dormir, ter essa mordida apertada, que a gente chama de bruxismo durante a noite, tudo isso são fatores que podem aumentar a sensibilidade do corpo a gerar dor, né? E é muito complicado porque hoje a gente tenta, como todos os profissionais, a gente tenta encontrar um culpado. E às vezes num paciente você tem dezenas de culpados. Então às vezes você não tem uma solução. Você tem às vezes uma necessidade do odontólogo fazer sua intervenção, do terapeuta a intervenção dele, do psicólogo fazer a intervenção dele, às vezes do médico potencializar o efeito através de um remédio. Igual a gente falou, alguns casos precisa de cirurgia, né? Existem algumas situações, né, que existem inclusive cirurgia para articulação temporomandibular. Então hoje mexer com dor não é tão simples igual a gente acha que é. Perfeitamente, concordo com o senhor, porque essa coisa multidisciplinar, às vezes a pessoa está com uma crise, aí vai nos profissionais corretos, mas não sabe qual deles que resolveu o problema. Não sabe por quê, porque todos contribuíram. Ajudaram. Então a pessoa fala, não, eu não sei nem quem resolveu o problema. Eu falo assim, com a minha experiência, eu sei, foram eles unidos que cada um fez uma pontinha ali. Mas nós vamos falar muito mais sobre isso aqui no programa. É um programa, como eu disse, de interesse da comunidade. Nós temos aqui 3 pessoas muito sérias, cada um na sua área, que podem ajudar e muito. Vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que a Unimed de Goiânia, cuidar de você, esse é o plano da Unimed, e é um plano que eles não afastam dele.
Bandeira Odontologia Especializada. O dentista responsável é o Dr. Carlos Bandeira, que hoje até está aqui. O endereço é Avenida Deputado Jamel Cecílio, número 2496, no edifício New Business Style, no Jardim Goiás, aqui em Goiânia. O telefone de lá para você marcar uma consulta é o 3281-0647. E não se esqueça que a Águas do Bem tem um sabor agradável, essa água que é a Levite. É o menor teor de sódio do mundo. Eles entregam na sua residência. 3255-9626. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate com o tema Problemas bucais que afetam a coluna. Para falar sobre esse assunto estão em nossos estúdios o Dr. Carlos Bandeira, que é odontólogo, odontologista, o Valério Lima, que é terapeuta, professor, especialista em terapias japonesas. Ele é um sensei. E o Dr. Tiago Vilela Lemos, que é fisioterapeuta. Tiago, bom, na sua área, que é um fisioterapeuta, é claro que ali chegam para você pessoas com diversos problemas. Nós temos um amigo em comum, que é o Vinícius, né? Que é do Show da Manhã, do qual eu faço parte, está na Jovem Pan, e ele tem um problema gravíssimo de coluna, né? E tem um problema de joelho. Aí vai joelho, coluna e coisa. Quando você recebe lá uma pessoa, quando que você percebe que deve mandar, por exemplo, para o Dr. Carlos Bandeira ou para o Valério, que você deve, opera aí. Não opera não, vamos fazer. Operados, depois nós vamos falar como é que se trata, mas quando que você percebe que pode ser até um problema de articulação? Geralmente, hoje eu trabalho muito seguindo uma coisa que a gente chama de prática baseada em evidência. E até assim, antes de vir para cá, como todo tema, né, eu sempre busco para ver se sai alguma novidade. E hoje o que os estudos mostram? Que a gente tem que dar uma importância maior em condições relacionadas à coluna, quando as alterações da articulação temporomandibular são muitas, quando as alterações são significantes. Igual foi mencionado, é uma pessoa que nitidamente você olha para o rosto dele, você vê uma assimetria, né? Você vê ele conversando, uma dificuldade motora, né, de articular, de falar. Indivíduos que já relatam muitas queixas que a gente chama de dor orofaciais, né? De face, de cabeça, igual o Dr. Carlos falou. Então, se isso é muito frequente e é muito grande, a gente começa a levar em maiores considerações. Isso é o que os estudos mostram, que quando esses problemas de boca, né, de ATM, eles são maiores, a potencialidade de repercussão na coluna se torna maior. Aí é quando a gente tem, é o que eu estava até comentando com o Carlos, quem faz essas correções, né, oclusais, isso é o dentista, é o odontólogo. Então a gente tem que encaminhar para esse profissional, para ele, de acordo com o conhecimento dele, fazer essas correções. Quando a gente vê, por exemplo, hoje eu tenho vários parceiros também, pessoas que a gente indica nessa parte de terapias, né, complementares. Eu vejo uma necessidade muito grande quando a gente tem fatores principalmente muito emocionais envolvidos. Quando ele precisa de ir para um ambiente, para um spa, para um local tranquilo e ter uma terapia manual assim, relaxante. E cada vez mais, né, nós falamos agora da pandemia, isso se torna frequente, né? As pessoas têm que cuidar da parte hoje mental para melhorar o corpo como um todo. Bom, telespectador, presta atenção, Carlão, fecha aqui em mim. Olha aí, eu vou fazer uma coisa no ar, ó. Aqui. Eu estou tirando esse aparelhinho que o Dr. Carlos Bandeira fez para mim. Aí eu perco o aparelho, ele tem que fazer outro. E ele ficou com tanta raiva, falou que ia fazer um saco para mim, para mim torrar ele mais. Esse aparelhinho aqui é o aparelho que a gente coloca, não me atrapalha em nada. O telespectador nem viu que eu estava com ele. E ele faz com que você não trinque os dentes. Explica, por favor, para a audiência, o que faz esse aparelho, que aliás o Tiago também está usando? Tá aqui. Tá lá. Tá. Ele não vai tirar não, porque ele tem menos, ele tem mais refinedo que eu. Mas ele está usando também.
O que faz esse aparelhinho para ser? Por que ele é em cima e não embaixo? Podia ser embaixo, não? No caso do Dr. Tiago, ele está usando os alinhadores transparentes que nós falamos, que são aparelhos de correção ortodôntica, né, para corrigir deformidades oclusais, ou seja, de relacionamento entre os dentes, e pacientes jovens corrige também problemas nas deformidades ósseas, né, porque nós temos tanto problema de correção dentária como correção óssea. No caso específico seu, que você mostrou ao telespectador, essa placa nós chamamos ela de miorrelaxante. É o que você falou, né? Hoje você procura resolver o seu problema de dor cervical na coluna com terapeuta, fisioterapeuta, e também um outro recurso são essas placas miorrelaxantes que traz um conforto, principalmente com relação ao bruxismo, ao apertamento dos dentes. Quando você dorme, né, e aperta muito os dentes, acorda com a musculatura cansada, com dor na articulação, e comentando sobre a questão da ansiedade, principalmente pós-pandemia, existem algumas brincadeiras, né, que o homem passou pelo período neolítico, paleolítico, agora está no ansiolítico, ou seja, né, busca aí de medicamentos, de terapias e de todas as diversas áreas ligadas à saúde para que esses problemas sejam corrigidos. Então, o que você usa, né, essa placa miorrelaxante, contribuiu muito para a sua qualidade de vida, não é? Porque você nos relata sempre que sem a placa, a dor, mesmo passando por diversas especialidades, ela persiste. Eu tenho mais regularidade na ausência de dor quando eu uso a placa e o Sansei Valério também. Mas a placa me ajuda muito. Eu já notei, assim, claramente falo isso. Porque a placa é branquinha, eu perco ela. Porque eu sou uma besta mesmo. Mas, enfim, eu percebo claramente que quando eu percebo justamente que eu tenho mais dor rapidamente quando eu não uso a placa. Porque na verdade, o meu bruxismo não é à noite, é durante o dia mesmo. Quer dizer, eu fico tenso, eu começo a bater os dentes, né? E isso, inclusive, se reflete no agastamento do dente, né? Mas, Sansei Valério, eu sempre que fui com as suas terapias, que são muitas, é bom que se saiba que o Sansei Valério trabalha, ele olha o paciente como um todo, analisa, e ali ele verifica, naquele momento, o que o paciente precisa. Ele tem lá, inclusive, uns martelos. Tem martelo, tem foice, facão, brincadeira, só martelo. Ele põe fogo na gente, e essa parte por fogo, nós já falamos que já mostramos um dia ao aqui. Vivo, né? Ao vivo, nós temos que ele não é o fogo, você não vai queimar nada, pelo contrário. Ele põe um dia a gente fala de novo sobre isso aqui, que foi muito bom. Você traz de novo e mostra, porque tem gente que quer ver novamente. Mas enfim, entre as suas técnicas, sempre verificou se não estava a mandíbula minha, não estava no lugar, a mandíbula do paciente. Como é que é essa técnica? Como é que você percebe que precisa de uma massagem mandibular aqui, que você faz muito bem? Então, nós trabalhamos com uma técnica que foi desenvolvida por um cientista, um médico japonês chamado Dr. Omura. Ele foi para dentro de laboratório, com estudos baseados na kinesiologia aplicada, e ele desenvolveu um teste chamado O-Ring Test, que é o teste Bidort, o teste do anel, inclusive tem livro publicado em português, já esgotado. E ele fez isso dentro do laboratório para desenvolver uma técnica onde você pudesse perceber as alterações no corpo do paciente, os órgãos que estão afetados. Essa técnica, inclusive, a gente pode mostrar aqui, se der tempo, eu mostro como funciona e posso mostrar qual a articulação do seu rosto está desalinhado, se é o lado direito ou se é o lado esquerdo, por esse teste que usa, né, uma força, testando a força neuromuscular, é possível perceber o lado que está desalinhado. Primeiro passo se estiver, né? Se estiver. A maioria está, 90% das pessoas. Está tudo desalinhado. 90% das pessoas vão estar com uma pequena ou grande ou moderada alteração. Sim. Então, através do Bidort, desse teste, a gente consegue identificar qual é a articulação que está desalinhada. E nós fazemos uso de um fio de bombeamento iônico com ímãs, desenvolvido por um médico acupunturista japonês, já falecido, chamado Yoshio Manaka, um gênio da acupuntura. Ele desenvolveu esse fio e ele faz uma transferência iônica de um lado para o outro. Então, o lado que está cheio com o lado que está vazio ali, ele transfere e naturalmente o corpo regula.
essa é uma forma de se fazer. Eu não trouxe o fio aqui, mas eu poderia mostrar ao vivo aqui para o pessoal. 30 segundos é o tempo que precisa para regular. Parece mágica, mas não é. Eu costumo dizer, não é bruxaria, é tecnologia. Então, e além disso, também em alguns casos, não é só a alteração da articulação temporomandibular, mas tem tensão nessa musculatura toda que está envolvida, como masseter e outras musculaturas aqui, que aí você precisa realmente de uma liberação miofacial. E eu faço isso utilizando a técnica de shiatsu, que é uma técnica japonesa que usa a pressão dos polegares em pontos específicos. E olha que curioso, os pontos e as áreas que estão relacionadas ao meridiano do estômago. E o estômago, na medicina oriental, está relacionado a nível emocional com a preocupação. Então, pessoas que são muito preocupadas, né, que inclusive podem desenvolver problemas gástricos, gastrite nervosa, a maioria tem alterações nessa articulação e nessa musculatura envolvida. Puxa vida, me descreveu assim, sem tirar uma vírgula. Bom, eu quero lembrar que a Credijur é a instituição financeira da família e dos advogados em Goiás, e de você também, se você quiser. Telefone 32160102, porque na Credijur você tem juros menores e taxas menores e um atendimento diferenciado, porque faz parte do Complexo Cicobi com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. É só escolher. Acesse www.cicobi.com.br e se informe como o Complexo Cicobi pode ajudar você. Voltamos já já. Como é que fala? O teste para ver qual lado seu está desarticulado. Mas eu teria que levantar, né? Eu posso ir aí, você... Mas aí o seu microfone... Estamos de volta com a Opinião em Debate, com o tema problemas bucais que causam dores e problemas na coluna. Dr. Carlos Bandeira, o senhor falou comigo, mostrando o quanto é importante esse trabalho multidisciplinar e relacionado especificamente à sua área, que tem jogadores. O Dr. Carlos Bandeira, para quem não sabe, ele atende muitos jogadores. Esses dias eu estive lá, ele estava atendendo um jogador do Goiás. Ele atende do Atlético todos quase, né? Estava atendendo do Goiás. Eu falei, põe um veneno no dente dele aí, que o dia que ele for jogar contra o Vila Nova, ele vai cair duro lá no quadradinho mágico lá. Mas o senhor disse que tem problemas de joelho que pode ser causado problema na dentição, é isso? Na coluna e no Sim. joelho? Com relação aos problemas da mordida, a oclusão, isso é fato e nós já temos evidências científicas, né, de que, por exemplo, a classe 3, aquele que tem o queixo bem para frente, geralmente tem muitos problemas musculares e articulares desde que não faça correção ou não fez no tempo devido. Por exemplo, eu vou citar um goleiro, né, do Corinthians, que ele tem esse problema e já passou por diversas cirurgias, como também um atacante do Flamengo, que também tem o queixo volumoso, que também já passou por diversas cirurgias. Não é a causa, assim, vamos dizer, principal ou determinante, mas que contribui muito. E com relação à odontologia do esporte, que nós preocupamos muito com o que o Dr. Tiago já falou, que é a posturologia, né, que está bem implicada nas categorias de base do Atlético Clube Goianiense, a qual coordena o profissional e também base, a gente tem preocupado muito durante os exames, chamar de avaliação pré-participação, identificar esses problemas já numa fase bem cedo da vida, né, há 13, 15 anos, corrigir para que eles se tornem atletas de alto rendimento. E muitos que já passaram pelo Atlético e que hoje estão em outros clubes, eles têm assim como referência a bandeira odontologia como que cuida do esporte, né, dessa área específica do futebol. E às vezes está lá em Fortaleza, em São Paulo, eles voltam para fazer algum tipo de tratamento para melhorar a performance. Tiago Vilela, uma vez eu conversei com uma pessoa, eu sou do time do Nelson Rodrigues, a vida como ela é, sem muita firula, né? Aí eu perguntei para ele assim,
eu não me lembro qual profissional. E eu falei, poxa, esses atletas de ponta, os grandes na época não era nem o Neymar, não, era um outro aí, cara. Sempre tem um mais, né, proeminente. Acho que eu era o Ronaldo Fenômeno, alguma coisa assim. Falei, pô, esses caras, o que eles têm para tratamento é o mesmo que a gente tem aqui. Ele falou assim, cara, é o seguinte, quando você tem um cavalo de raça, corredor, entendeu? Ele pega esse cavalo vai ter um tratamento, se ele tiver algum problema, eu te pergunto, ele vai ter o mesmo tratamento do que o pangaré lá da sua chácara? Não vai, porque você não vai investir nele o que precisa, né? Exato. Então, realmente, na área de fisioterapia, os Neymar da vida tem coisas assim, de ponta que nós mortais comuns não temos acesso? Com certeza, eu falo que o futebol é onde surgem as maiores tecnologias em primeiro lugar. Por quê? Porque é o esporte que mais envolve investimento. Então hoje, por exemplo, alguns recursos que tem no futebol profissional, principalmente profissional a nível de Europa, a gente vai ter ciência e conhecimento daqui a alguns anos, né? Então, de fato, eu tenho um grande amigo que foi fisioterapeuta durante 14 anos do Real Madrid, Fernando, ele é um espanhol. E a gente conversa muito e ele me mostrava o laboratório do Real Madrid, é coisa que a gente não vê em universidade de Harvard, né? Então, assim, hoje o futebol, ele tem de fato o que há de melhor no mundo para tratamento de lesões esportivas. O grande problema é que às vezes você tem tanta tecnologia, só que às vezes você não tem tempo para aplicar. Porque hoje um grande problema do futebol chama-se calendário. Ontem, coincidentemente, eu estava dando aula, eu sou professor na Universidade Estadual, sobre índice de lesão. E olha que coisa engraçada. Hoje a gente não consegue reduzir a incidências de lesões no futebol ano após ano. Elas só estão crescendo. Então, será que nós estamos fazendo certo? Será que tem alguma coisa errada? Em comparação, acidente automobilístico, todos os anos o quê? Está descendo, está reduzindo os riscos de acidentes automobilísticos. Aí será que o problema é a gente, são os profissionais? Não. Hoje, por isso que a gente fala de multifatoriedade. Um dos fatores que mais levam lesões hoje no esporte chama-se calendário apertado e carga excessiva. Então, como um carro, uma máquina, o ser humano também tem um quê? Ele tem um limite. Por mais que você tenha a tecnologia máxima de recuperar essa máquina, mas um dia a máquina estraga. Agora, Sansei Valério Lima, nessa área, por exemplo, é impressionante que o Sansei sempre mostrou isso e eu vejo comigo, né? Quer dizer, o problema da coluna, a coluna é assim, você pega o dedão, às vezes pega o dedão, tá doendo aqui, porque o problema é na coluna. Quer dizer, é uma ramificação ali que, pelo amor de Deus, né? Não tem nada, você pode pegar aqui e ter o problema originar na coluna. Como é que fala um pouquinho sobre isso, por favor? A coluna, né, devido a toda a inervação que migra da coluna para as outras partes do corpo, ela está diretamente relacionada com todas as áreas, com todas as articulações, né? A gente pega muito caso de fibromialgia, né? A fibromialgia hoje, 90% dos pacientes que vêm tratar lá no Instituto Canguendô com fibromialgia, o problema dela está na coluna e de nível emocional. É uma junção do nível emocional, normalmente a gente vê mais em mulheres, a mulher de natureza mais preocupada até do que o homem nesse ponto, e essas mulheres somatizam no corpo, altera o sistema nervoso autônomo, e isso reflete em toda a coluna. Então, quando eu vou tocar a coluna, fazer a avaliação, normalmente de uma pessoa que tem fibromialgia, você vê a coluna toda fora do eixo. E existem alterações também nas articulações. Então, por exemplo, a gente sabe que joelho está relacionado com a coluna e coluna está relacionada com o joelho. Se a pessoa tem problema na lombar, por exemplo, em algum momento ela pode desenvolver um problema no joelho e vice-versa. Então existe a relação da articulação temporomandibular com a cervical diretamente, mas também com o braço, com o ombro. É comum pegar pacientes que estão com bursite, tendinite, às vezes desenvolvem problemas na mão, aparentemente parece que não tem nenhuma relação e tem. Então eu falo que esse trabalho
conjunto, fisioterapia, odontologia, né, as terapias, as práticas integrativas, como acupuntura, shiatsu, seitai, ventosa terapia que a gente utiliza bastante, é fundamental para que a pessoa realmente tenha uma melhora. Bom, eu vou... Dá para fazer aqui no ar? Talvez se eu estou torto aqui? Dá. Vai vir aqui, Carlão, em vez de eu ir lá. Vamos lá. Então vamos ver aqui. Vamos Esse é um teste que eu falei, o BIDORT, um teste neuromuscular, que foi desenvolvido pelo Dr. Omura. Eu vou fazer um teste da seguinte forma. O teste da kinesiologia, normalmente, ele usa o braço, musculaturas maiores. Aqui ele vai fazer força, vou testar a força. Faz força para manter unido. Isso. Fecha essa outra mão e você vai tocar aqui, na frente do tragus, bem na junção da mandíbula e do maxilar. Certo. Faz força novamente aqui. Isso. Mantenha a força. Agora, desse outro lado e faz a mesma força que você está fazendo. Faz força. Observe aqui que ele perde a força, ó. Ó. Faz força. Faz força, faz força. Ó. Ó, eu consigo abrir. Coloca do outro lado. Fecha. E aqui, por mais que eu coloque força, eu não consigo abrir. Então, Que significa que a articulação temporomandibular do seu lado direito está desregulada. e se eu levar um murro aqui na esquerda? E aí você existe vai a lá forma de regular, tanto com soltura, né, soltando, fazendo a liberação miofacial, quanto com esses ímãs que eu mencionei anteriormente. Tá vendo? Carlos Bandeira tem Perfeito. que ir lá fazer com Sansei essa mudança, mas não esqueça de fazer meu pacote de... Como é que chama esse negócio Da mesmo? placa, Das meio plaquinhas. relaxante. Porque essas plaquinhas relaxantes são muito boas e o Dr. Carlos Bandeira faz isso no consultório dele. Eu vou me atrever a dizer, se eu errar, é uma operação, no sentido, não é operação, é uma operação rapidinha, onde pega um molde aqui da sua boca e a partir do molde ele faz a plaquinha e você pega lá um dia depois, se for uma emergência, às vezes até no mesmo dia pode sair. Então é uma coisa extremamente eficiente e muito simples de você fazer num consultório de um odontólogo que saiba o que está fazendo, porque não adianta você fazer e depois a plaquinha não ficar correta, porque aí não vai resolver o problema. Então é uma coisa simples desde que a pessoa saiba fazer, como é o caso do Dr. Carlos Bandeira. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate. Infelizmente, no último bloco, problemas bucais que causam problemas na coluna, no joelho e vai por aí. Bom, Dr. Carlos Bandeira, muito rapidamente, que nesse último bloco é muito restrito o tempo, o que nós não falamos aqui que o senhor acha que seria importante falar para o telespectador? O senhor tem aí 2 minutos para fazer isso. É uma questão importante e que chega muito nos consultórios odontológicos, é o paciente reclamando de dor no ouvido e que já passou por diversos otorrinos, né, que é o médico que cuida dessa área, e acaba encaminhando para o dentista. E também uma outra situação, o paciente que já procurou diversas especialidades, inclusive médica, neurologista, que também o neurologista encaminha ao cirurgião dentista. Então a primeira questão é deixar bem claro que existe essa necessidade, né, de conhecimento de toda a área da saúde sobre os problemas que as desordens temporomandibulares podem causar e que muitas das vezes o paciente procura inicialmente o médico. E hoje o médico ele já sabe que quando não está dentro, né, das características de algumas doenças específicas de cada especialidade, como eu citei, aí chega no cirurgião dentista. Então, primeiro que o cirurgião dentista tem que ter esse conhecimento, né, um conhecimento científico bastante apurado, porque o paciente já passou por tudo, por muitas medicações, por muitos tratamentos, e o problema é oclusal, né? E aí, com as terapias que nós temos, né, eu citei o caso dos alinhadores transparentes, a ortodontia convencional, às vezes necessitamos de fazer desgastes nos próprios dentes, o uso das placas,
Então nós conseguimos, né, e hoje até a toxina botulínica às vezes é usada também para o tratamento de bruxismo, pessoas que apertam muito os dentes e fraturam. E o cirurgião dentista ele pode contribuir muito na resolução desses problemas, aliviar toda essa sintomatologia e trazer de volta a saúde, o equilíbrio de vida que o paciente tanto necessita, observando também se existe alguma outra especialidade que nós podemos encaminhar para solucionar de forma a contemplar todos os sintomas, dores que ele vem sentindo ao longo de anos, né? Inclusive, só para uma informação, a toxina botulínica é o Botox. E os odontólogos estão sendo permitidos, ganharam a batalha no Supremo Tribunal Federal, onde eles podem aplicar, fazer o que se chama de uma harmonização facial. O Dr. Carlos Bandeira, cuja especialidade é um professor, né, ainda não está aplicando Botox, né? Até a toxina botulínica e o ácido hialurônico, eu já fiz curso sobre isso. Não é o meu forte, né? A minha parte maior é ortodontia e implantodontia. Eu até sei por quê. Vou falar no ar. Pode falar. Para os amigos como eu não ir lá querer aplicar, porque é caro aquele negócio, aquele vidrinho lá. É caro, meu Valério. Você acha que aquilo é barato? É caro. O que é de boa qualidade, porque tem um feito na Argentina aqui que não é bom, não. Mas, Valério Lima, rapidinho, Sansei Valério, alguma coisa que nós não falamos que o Sansei gostaria de falar? Eu acho que a gente não abordou tanto a questão emocional e mental como algo que impacta drasticamente, não só na articulação temporomandibular, mas também na coluna, né? Um grande número de pessoas hoje, devido a essas alterações emocionais, ansiedade, depressão, tristeza, síndrome do pânico, o estresse do dia a dia reflete diretamente e muitas pessoas somatizam. Tem gente que somatiza na cervical, tem gente que somatiza na TM, tem gente que somatiza na lombar, como você. Então é importante as pessoas buscarem técnicas, recursos. Eu considero as terapias orientais, as práticas integrativas, como reiki, a acupuntura e uma série de outras técnicas fundamentais para ajudar a equilibrar a parte emocional e diminuir essa somatização no corpo. Tiago Vilela, o que você gostaria de dizer que nós não falamos essa noite? Eu acho que é importante a gente lembrar que 80% das condições hoje de coluna a gente chama de não específicas quando a gente não tem um diagnóstico claro e fechado, né? E um ponto muito importante é o seguinte, muitas pessoas hoje que têm dores nas costas, elas param de fazer exercício porque elas acham que o exercício tem que ser interrompido. E quando a gente fala de melhores abordagens de tratamento e evidência para dor nas costas, o exercício é o padrão ouro. Então o que eu mais recomendo para as pessoas, mesmo tendo dor nas costas, tentem movimentar. O corpo foi feito para movimentar e não para ficar parado. Eu acho muito interessante que o Tiago Vilela Lemos, fisioterapeuta, tenha falado isso, inclusive nos programas de rádio, quando nós conversamos, acho que em 3 diferentes ocasiões, você sempre fez questão de enfatizar isso. Porque há um consenso, tem gente que fala, não, você está com problema com coluna, deita, descansa, fica lá tomando cerveja. Você precisa de músculo. Precisa de músculo, né? E às vezes a pessoa está com dor também é difícil. Eu quero dizer ao telespectador que esses problemas, todos nós podemos tê-los num dado momento. E eu recomendo altamente que, por exemplo, no caso aqui do Dr. Carlos Bandeira, com uma coisa simples que é esse aparelhinho que eu mostrei aqui no ar, fica aí, eu estou com ele, ninguém percebe, você pode diminuir esse nível de estresse e quando você fica batendo o dente, você fica arranhando o dente, você provavelmente vai ter problemas, porque o organismo não foi feito para isso. Então, recomenda-se que um bom odontólogo, como é o caso do Dr. Carlos Bandeira, seja procurado para ver se não é um problema que está aqui. O Sansei Valério, também no Instituto Kangendô, porque é um estudioso dos problemas de coluna. Ele estuda isso há décadas, vai ao Japão, ele tem conhecimento dessa área como poucos, hein? É uma pessoa plural. São profissionais, todo profissional que eu vejo consegue resolver o problema do cliente, do seu paciente, que é cliente também, né? Ele é multidisciplinar. Ele não tem problema em dizer, a questão não é comigo,
precisa complementar com fulano, ciclano. Quer dizer, ele não fica ali querendo os clientes cativos sem resolver o problema. E o Tiago Vilela, que eu digo que ele é o fisioterapeuta das celebridades, porque ele o é, né? Ele tem aí as suas técnicas também. A área de fisioterapia tem muita tecnologia, mas eu creio, Tiago, que o fator humano na fisioterapia talvez seja o mais preponderante, né? Porque não adianta toda a tecnologia se não tem um profissional sensível como você o é. Não? Então, o fisioterapeuta completa isso, ajuda e pode também trocar ideia e mandar para seus pares, né? Então, é isso. Eu quero dizer que tudo o que a gente consegue resolver na área de saúde pode ser e tem que ser uma coisa multidisciplinar. O Sansei Valério tem essa sensibilidade também em mostrar que, poxa, o psicológico, às vezes uma conversa com a pessoa, uma sensibilidade de saber se a pessoa não tem um problema espiritual. E alguém aqui vai achar, poxa, problema espiritual? Sim, tem um grupo de estudo no Canguendô que cuida de problemas espirituais. E eu quero dizer que é um prodígio você perceber que isso tudo tem correlação, não é? Então, é isso. Eu gostaria muito de agradecer novamente, Dr. Carlos Bandeira, o Sansei Valério, o Tiago Vilela, são pessoas da comunidade respeitosas. E depois, Ana, você vai, na edição do programa, você vai pôr lá o telefone para entrar em contato com eles, não é isso? Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.